o artigo 854 do CPC, o artigo que trata a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira. É chamada penhora de ativos financeiros do devedor do executado. Ou seja, você vai, nesse momento, tentar, através do Instituto da Penhora, na fase de execução, requerer, por exemplo, que o juiz do processo oficie ao Banco Central para que bloqueie os valores oriundos da execução, na verdade, os valores limites da execução, nas contas, seja ela da pessoa jurídica ou da pessoa física, do devedor ou dos devedores executados, no caso daquela chamada responsabilidade solidária, do litisconsórcio passivo, que se tornaram aí condenados solidariamente. Enfim, vamos já então ver como é que funciona o artigo 854, antes da gente responder essa nossa primeira atividade. Primeira atividade que diz: no que tange a penhora em dinheiro nos procedimentos executivos do processo civil, assinale a opção correta abaixo. Bom, o que diz aqui o caput do artigo 854? Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia ao executado, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Mais ou menos o que nós fizemos aqui de resumo no início dessa aula. Temos a possibilidade da dinheiro nas contas correntes e aplicações financeiras dos devedores, lembrando que só acontecerá mediante requerimento da parte credora exequente, não é de ofício pelo juízo, e o juiz não vai dar ciência à outra parte, o executado devedor, antes de proceder com a penhora online, por exemplo. Será através da instituição que faz a gestão desse sistema financeiro nacional, no caso é o Banco Central, e deve se limitar essa penhora aqui ao valor ou aos valores que são o quê? Objeto desta execução. Não pode jamais ultrapassar os limites daquela execução. Bom, mas pode acontecer de ultrapassar. Bom, o que vai nos dizer o parágrafo 1º do artigo 854? No prazo de 24 horas, a contar da resposta de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Vou dar um exemplo a vocês. O juiz, então, a requerimento da parte exequente, ele oficia o Banco Central e o Banco Central determina o quê? A todas as instituições financeiras que o devedor possui, seja o CPF ou CNPJ, ativos financeiros vinculados, dinheiro em conta, ele irá o quê? Irá mandar bloquear tudo. Só que tem um problema. Essa comunicação do Banco Central, ela não diz, por exemplo, se na conta do banco X já tinha um valor, a do banco Y não será bloqueada. Não será. Vamos imaginar que o valor da execução seja de R$ 10.000. E o devedor executado tenha 3 contas. E cada conta tem mais de R$ 10.000. O que vai ocorrer com esse requerimento do exequente que o juiz de ofício determinará ao Banco Central que proceda com os ofícios às instituições financeiras, os bancos. 3 bancos diferentes, A, B e C. A dívida 10 mil. Só que todos os bancos tinham dinheiro suficiente. E o que acontece? Deixa eu ver aqui, quem perguntou. Calma, Cristiano, vamos chegar lá, vamos por partes. Espera, por favor. Vamos chegar nessas exceções, inclusive vamos voltar naquela aula que nós tivemos sobre a impenhorabilidade de alguns bens.
Inclusive, existe um procedimento, uma medida, né, para você utilizar. O Esther, fique tranquilo. Boa noite, tá? Tudo de bom lá. Estou sendo aqui por você. Bom, então voltando aqui. Isso, Márcio. 833, que diz lá a impenhorabilidade. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Então, vamos dizer aqui. Vamos imaginar, então, que essa determinação do Banco Central diz o seguinte: R$ 10.000 da dívida. Aí tem o banco A, B e C. Cada banco teve bloqueio de R$ 10.000. Qual é o valor da execução? 10 mil. 3 bancos, cada um 10 mil, 30 mil. Tem alguma coisa errada. Lembrando que o CAPT diz o seguinte: limita-se a indisponibilidade, ou seja, o bloqueio daquele valor, no limite da execução. E aí, o que diz o parágrafo 1º do 854? Que no prazo de 24 horas, a conta da resposta. Qual é a resposta? Essa resposta do Banco Central diz aqui: olha, o banco A bloqueou 10 mil, banco B, 10 mil e o C, 10 mil. O juiz verificando, não precisa o devedor se manifestar. O juiz de ofício vai determinar o quê? O cancelamento dos 20 mil. Se era 10 mil, o limite da execução foram 30 mil, 10 mil em cada conta, esse juiz terá o quê? 24 horas, a partir dessa resposta dos 10 mil de cada conta, por exemplo, para determinar a instituição financeira de ofício. Não precisa o executado devedor requerer, nem o exequente. Ele tem que oficiar esses bancos, no caso 2 só, né? Um não, para que eles também, no mesmo prazo de 24 horas, façam o quê? Cancelem esse bloqueio, essa indisponibilidade. Então, é o que diz aqui o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, esses 10 mil, que são o limite da execução, o devedor executado será intimado em seu advogado, na pessoa do seu advogado, se tiver advogado. Não tendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente e incumbe, agora sim, o que o Cristiano me falou, né? Questão do salário. O parágrafo 3º diz o seguinte: incumbe ao executado no prazo de 5 dias, prazo de 5 dias começa a contar da intimação do parágrafo 2º. O devedor é intimado para tomar ciência de que existe o quê? Um patrimônio seu bloqueado nos ativos financeiros, na sua conta corrente, por exemplo. E aí, ele terá um prazo de 5 dias úteis para o quê? Se manifestar, comprovando que 1. Que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. E aí, responde aí a indagação do colega. Desculpa se eu falei Cristiano, não sei se foi Cristiano, me fugiu a memória aqui. Isso, Cristiano, desculpa, para não errar aqui. Então, realmente, esse inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 854 diz que você tem um prazo de 5 dias. Para quê? Para você usar, como o Márcio aqui muito bem colocou, o artigo 833, e aí você vai fundamentar. Nesse caso, pela impenhorabilidade, se for, por exemplo, um valor a título de alimentos. Ou seja, aquele valor tão somente ele é imprescindível para a subsistência alimentar daquele executado. E aí você vai discutir nesses 5 dias, né, se manifestando o contrário, fundamentando pela impenhorabilidade, explicando. Perfeito. Professor, como é que eu provo que aquele valor que está lá ele serve para os alimentos? Você sabe me informar? Bom, vamos lá. Desculpa, boa noite. Bom, meu amigo, vamos lá, rapidinho. Como que esse valor ele foi creditado nessa conta? Foi através da empresa que você tem um vínculo empregatício, que depositou, ou talvez você já é alguém que recebe pensão alimentícia de outrem, e esse valor foi depositado a título de obrigação de prestação alimentícia. Como é que você prova? Na origem. Você vai, por exemplo, você pega o seu extrato da conta e diz lá, pagamento de salário. Você sabe que a natureza é alimentar. Até porque a conta salário já tem a questão da impenhorabilidade quase que absoluta, que dificilmente você consegue desbloquear. Mas muitos de nós, e eu me incluo aqui, a gente acaba recebendo pagamento, salário das empresas que a gente
tem um vínculo empregatício, optando por conta corrente, que é muito mais fácil. A conta salário, você não consegue, por exemplo, movimentar pela internet, fazer pagamento, tem que fazer saque na boca do caixa ou caixa eletrônico. Enquanto uma conta corrente, que você pode receber o seu salário, você faz TED, você faz transferência para o mesmo banco. E aí, Cristiano, acontece muito isso. Não, beleza, professor. Mas eu digo assim, nesses tempos de pandemia, vamos botar um empregado que foi mandado embora, ele recebeu o fundo de garantia, ele pegou o fundo de garantia, foi lá e aplicou esse fundo. Esse fundo de garantia foi um dinheiro que recebeu de fundo de garantia, mas ele entrou na aplicação como dinheiro aplicado, ele não entrou como fundo de garantia. Como é que eu faço nessa situação? Qual é o remédio que eu uso? Eu faço rastreamento desde a entrada lá do fundo de garantia até a aplicação? Isso. Seria uma possibilidade. Embora, Cristiano, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nosso famoso FGTS, lá da Lei 8.036 de 90, ele, na verdade, não tem natureza alimentar. Existe uma discussão. É um fundo para garantia, diferentemente, por exemplo, de um 13º, de férias, sabe? De um aviso prévio. Então, realmente, é uma questão... E, assim, aqui não diz, e vocês viram isso naqueles debates que nós tivemos sobre a impenhorabilidade relativa dos recebimentos. Então, você vai ter que justificar para o juiz e provar que aquele valor é imprescindível para a sua subsistência. E, realmente, vai dar trabalho, Cristiano. Esse rastreamento que você falou é uma boa possibilidade, mas não quer dizer que o juízo irá aceitar. E aí você vai ver mais a possibilidade ainda de promover embargos à execução, que é uma outra medida. Entendi. Beleza. Professor, escuta? Oi, pois não? Tá dizendo aqui que o artigo 833 lá, o inciso, o 10º lá, o inciso 10, está dizendo que a quantia depositada em caderneta de poupança tem o limite de 40 salários mínimos. Então, se eu tivesse esse valor lá, até no mínimo 40, isso é realmente empenhorável? Tem algum... Sim. Não pode se empenhorar esse valor? Não, caderneta de poupança não. Essa penhora online que a gente está falando aqui é de aplicação financeira que não é poupança. Aplicação financeira é uma outra possibilidade de você investir dinheiro em banco. Então, existe essa... Mas eu confesso a você que também não é essa impenhorabilidade absoluta poupança, não. Já existem aí algumas decisões que conseguem bloquear. Claro que a regra geral é que não seja, conforme o 833, como você mencionou muito bem. O inciso 10, não é isso? Isso, inciso 10. Sim. Na verdade, eu posso afirmar a vocês aqui, hoje, regra de impenhorabilidade jamais será absoluta. Até porque, vamos lá, vamos imaginar, Cristiano, que você tenha realmente recebido esse valor a título de um salário. Mas se você tiver uma outra renda, se você tiver uma pessoa jurídica, ou se você tiver um outro emprego, então, assim, tudo isso tem que ser fundamentado. Mas, obviamente, você tem um prazo aí de 5 dias para justificar, a gente brinca no português, se virar nos 30 e convencer o juiz a desbloquear aquele valor. Mas não tem jeito, tem que passar por esse momento chato aí, prazo de 5 dias para você se manifestar. Beleza? O normal, o que acontece, professor? Do salário? Sim. Não, da sua vivência como advogado, no normal acontece o quê? Ele sempre libera esse dinheiro ou esse dinheiro fica lá preso e a gente vai perder ele? Não, Segue o barco. Quando você comprova que é um dinheiro que realmente é imprescindível para a sua sobrevivência, o juiz libera. Libera sim. E até, inclusive, são momentos em que o advogado ele deve fazer prevalecer a sua capacidade persuasiva presencialmente. É aquela mania que a gente fala de advogado que tem medo de ir no fórum despachar com o juiz. Não. Nesse caso, por exemplo, Cristiano, o advogado tem que ir lá no gabinete do juiz, conversar com o juiz pessoalmente, demonstrar, claro, fundamentando, documentos juntados de processo eletrônico, mas vai lá, olho no olho, convencer o juiz que o seu cliente realmente, no caso executado, ele tem esse valor de forma imprescindível à sobrevivência. Dá mais certo do que uma mera petição explicando, onde muitas vezes nem o juiz lê, infelizmente. Tem que lá perturbar no gabinete. Bate lá na porta do gabinete, quero despachar com o juiz,
ele é obrigado a te receber, está lá previsto no Estatuto da OAB, que nós temos direito de despachar diretamente com o juiz nesses casos de extrema urgência, e isso aí certamente demonstra uma necessidade imperiosa de falar, dialogar com o magistrado. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Desculpa aí, turma. Nada. Não, foi ótima a intervenção, foi ótima. Bom, e ainda, além de questionar a impenhorabilidade daqueles ativos, o inciso 2 diz aqui que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Como nós falamos anteriormente aqui, o juiz tem um prazo de 24 horas quando ele verificar o ofício de retorno do Banco Central, e se o juiz perceber que existem excessivas penhoras, ele tem que oficiar em até 24 horas os bancos, e os bancos têm 24 horas para desbloquear. Não fazendo, você tem ainda esse prazo de 5 dias para se manifestar. E aí, mesmo assim, o parágrafo 4º diz aqui, acolhida qualquer das arguições. Vamos imaginar que o Cristiano consiga convencer aquele magistrado que realmente aquele valor era indisponível por ser de natureza alimentar. O que ocorre? Se for acolhida, o juiz determinará o cancelamento da eventual indisponibilidade irregular. Ah, mas o valor era 10 mil, bloqueia 10 mil. Não, vai desbloquear tudo, vai ficar com zero bloqueado. Ou, no caso de ser excessiva, desbloqueará a diferença, que também deverá ser cumprida pela instituição financeira no prazo de 24 horas após o quê? Após a determinação do juízo e a ciência da instituição financeira. Agora, o parágrafo 5º diz o seguinte, que se for rejeitada, vamos dizer que o Cristiano não conseguiu convencer o juiz da impenhorabilidade, ou você não apresentou no prazo de 5 dias, essa indisponibilidade será convertida em penhora. Qual é a diferença? Que a penhora, o judiciário vai ter acesso. O bloqueio não tem acesso ao judiciário. O judiciário termina e os bancos, por exemplo, bloqueiam. Está bloqueado na conta corrente. Agora, a penhora é diferente. Bom, se o executado não receber a intimação, você pode requerer a nulidade dessa penhora, porque não foi o que? Observado no caso, cadê? O parágrafo 2º do 854. Você pode requerer a nulidade, aí o juiz é obrigado a anular e volta de onde estava. Professor, então, desculpa intervir de novo, mas assim, vamos botar o executado que não tem advogado, ele vai ser executado ele mesmo, vai lá na casa dele, chegar, ó, aqui é a intimação. Aí chegou lá na casa dele, ele já está meio esperto, malandrinho, fala, pô, aqui não mora esse cara não. Quer dizer, nunca vai chegar a intimação para ele. Como é que fica nesse caso? Oficial de justiça. O oficial de justiça, ele vai até a residência ou trabalho do devedor e ele tem essa atribuição. Verificando que há uma recusa em ser intimado, ele pode perceber, perfeito, Márcio, é comum. Isso que eu ia perguntar se poderia ser em edital, isso também, o Márcio já colocou, não, Alex, obrigado, Alex. Não, o Alex, na verdade, ele menciona edital, não, por quê? Ele encontrou, mas a pessoa está se, vamos dizer assim, tentando ludibriar o Poder Judiciário. Mas o oficial de justiça tem fé pública. Ele pode chamar vizinhos, alguém em volta e falar, aquela pessoa é o fã de tal? É. Ele dá uma certidão de que foi intimado. Ele tem fé pública para isso. Beleza. Por isso que a gente, quando fala oficial de justiça, a tal da fé pública é essa. Bom, beleza. Obrigado. Nada. E aí, então, convertendo em penhora, o que acontece? O juiz determina o banco A, B, C, a fazer o quê? A depositar numa conta judicial em até 24 horas o valor. Ou seja, agora é penhora, o judiciário tem acesso. O valor não está mais no banco, ele está o quê? Depositado numa conta judicial, que o juiz tem acesso. E, obviamente, vamos ver isso mais ao final do nosso semestre, quando falarmos de embargos do devedor, embargo executado. Após, então, não é o caso ainda, mas eu vou só mencionar, se não houver nenhuma impugnação, nenhum embargo, o juiz faz o quê? Ele expede o chamado mandado de levantamento, alvará ou mandado de pagamento, dependendo do rito do processo, e aí o credor ele poderá receber no banco ou até requerer mesmo a transferência da conta judicial para uma conta corrente por ele informada no processo.
Por quê? Porque aí o dinheiro já está à disposição do juízo. Por isso que já é penhora. Primeiro é bloqueio, depois é penhora. Agora, se o devedor realizar o pagamento, você está com o dinheiro bloqueado. Eu posso emitir uma guia judicial e pagar em juízo. O que acontecerá? Você vai pedir ao juiz, conforme o comprovante de cumprimento da obrigação, que ele desbloqueie. E aí o juiz fará o quê? Se ainda estiver bloqueado, o juiz fará a determinação de ofício para que o banco desbloqueie o dinheiro. Ah, Rodrigo, mas se já houve a penhora e ainda assim, estando na conta judicial, o devedor executado já fez o depósito judicial. Simples. Aquele mandado de levantamento que seria por exequente vai ser devolvido para quem? Para o executado. Perfeito? Que já está à disposição do juízo, mesmo quando você cumpriu a obrigação de pagamento. Bom, vamos só agora voltar aqui para o nosso caso, para a gente finalizar essa primeira questão. Era para vocês assinalarem a resposta correta. Primeira opção, somente 5 de vocês assinalaram. O juiz do processo somente poderá determinar a penhora online com a prévia ciência do executado. Bom, o caput já diz o contrário. O caput diz que o juiz há requerimento do exequente sem dar ciência ao executado. Então, a primeira opção está incorreta, conforme o caput do artigo 854. Segunda opção. Nos casos de penhora excessiva, o juiz determinará o cancelamento do excedente em até 48 horas da resposta do Bacen-Jude, que hoje é o Cisbajude. Qual é a diferença? Ao Bacen-Jude, o Banco Central, através de ofício do juiz, requer às instituições financeiras o bloqueio. O Cisbajude, que entrou agora em setembro, ele consegue visualizar a movimentação bancária. É bem polêmico. Alguns até entendem aí, na advocacia, já esse debate, que seria uma forma de quebra de sigilo bancário. O Cisbajude, onde você tem acesso não ao que tem de dinheiro, mas à movimentação financeira do devedor. Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje aí. E aí diz que 48 horas. Não. Na verdade, penhora excessiva, conforme o parágrafo 1º do artigo 854, diz que no prazo de 24 horas, ou seja, daquela resposta do Banco Central pelo bloqueio ou não dos ativos financeiros do executado. A terceira opção, muito bem aqui questionada pelo Cristiano e bem exemplificada por nós, diz que o executado terá o prazo de até 5 dias após intimação da penhora para informar penhora excessiva. Essa é a resposta correta. Como poderia, Cristiano, mencionar para informar impenhorabilidade daquele valor, por se tratar, por exemplo, de valores relativos de créditos alimentícios. E a última diz aqui que o credor será responsável pelos danos causados na penhora, nos casos de penhora excessiva. Ou seja, o credor exequente será responsável pelos danos causados pelo devedor executado quando a penhora for excessiva. Bom, olha o que diz o parágrafo 8º. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento de indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Percebe o seguinte, o credor em nenhum momento ele será responsável, porque ele vai fazer o requerimento ao juiz. Se o juiz entender errado e bloquear valor excessivo, quem responde é o juiz. Até mesmo pela atual lei de abuso de autoridade, pode acontecer também. E, eventualmente, se a instituição financeira ultrapassar aquele prazo de 24 horas e não desbloquear conforme o ofício do próprio juízo, responderá pelos danos. Tá, mas qual seria o dano possível por essa demora? Imagine o seguinte, no dia 5 de setembro agora, mas 5 foi sábado, desculpa, no dia 8 de setembro, que foi o 5º dia útil do mês para pagamento de salários. No dia 8, existe um bloqueio excessivo na conta da empresa.
A empresa tem a folha de pagamento. Ótimo. Tem fornecedores para pagar, com vencimento no dia 8. E houve um bloqueio de 10 contas da empresa, onde uma das contas apenas já suprimiria o valor da execução. O juiz, então, verificando, determinou em 24 horas que houvesse o desbloqueio. Passados vários dias, aqueles fornecedores cobraram uma multa absurda contratual pelo inadimplemento. Mas o inadimplemento se deu por quê? Porque o juiz do processo, embora tenha oficiado a instituição financeira, a mesma ou as mesmas, ultrapassaram o prazo de 24 horas e não desbloquearam, causando um prejuízo àquele executado, porque era um valor acima da execução, que ficou sem ter como adimplir suas obrigações pecuniárias com os fornecedores, sendo obrigado a pagar uma multa absurda. E essa multa poderá o quê? Ser revertida contra a instituição ou as instituições financeiras. Então, a nossa resposta correta. Diga, pois não? Professor, deixa eu só fazer uma outra pergunta. Vamos colocar aqui nesse nossa atual situação, seja um deputado, porque eu vejo assim, às vezes bloqueia 5 milhões de deputados, só que o desvio foi de 16 milhões. Eles bloqueiam o que ele tem ali na conta dele, ou como é que eles fazem esse bloqueio? Pega esse bem, vale 5, esse outro bem vale, entendeu? Eles juntam isso tudo para formar os 16, ou só faz o que está na conta? E qual é o remédio que ele tem que fazer para isso não acontecer, desse bloqueio? Sendo deputado, dinheiro. Professor? Olha, vamos lá. A execução, ela só será extinta... Eu acho que o Márcio quer falar. A execução só será extinta na medida que você atingir integralidade. Ou, se o próprio exequente, ele renunciar ao crédito. Então, assim, se a dívida é de 25 milhões, você penhorou 5 milhões, faltam 20. Esse valor será bloqueado, terá o prazo de manifestação de 5 dias, não tendo, será o quê? Convertido em penhora através de transferência da conta para a conta judicial, não opondo embargos. Esse valor será através de mandado de levantamento expedido para o credor receber. 5, faltam quanto? 20. A execução continua. Pode ser que você não consiga mais em dinheiro. Aí você vai requerer a penhora de um bem, a penhora de crédito, que é a nossa próxima questão. Então, isso aí não quer dizer que a execução fique só em penhora de dinheiro. A penhora em dinheiro é uma das modalidades. Ok? Entendi. Mas ele é... Desculpa, fala aí, Márcio. Queria falar, eu acabei te atropelando. Márcio, vamos lá, Márcio. Já que ele não fala, professor, vamos botar, o deputado nunca rouba sozinho, né? Porque a gente vê, tem uma cadeia atrás dele. Ele quando vai buscar o dinheiro dele, quando vai avocar o dinheiro dele, ele pega a porcentagem que ele participou daquilo, não? Ou pega, porque eu não entendi ainda essa parte, entendeu? Porque assim, vamos botar, ele roubou 1 milhão, mas desse 1 milhão ele tem 5 pessoas que roubaram com ele, entendeu? Na conta dele tem mais de 1 milhão. Ele vai pagar pelos outros também. Tá entendendo o que eu tô falando? Eles vão piorar 1 milhão dele que foi roubado. Oi, Márcio. Cara, que eu tô aqui nesse computador aqui. Não, cara, eu acho que a tua pergunta aí é diferente. Esse bloqueio é diferente. Isso aí é um bloqueio, não tem a ver com a matéria civil. Ah, não? Aí é por ilícito penal que foi praticado pelo agente aí, né? Pelo deputado e tal. E aí foi bloqueado na conta dele em razão de uma ordem judicial num processo penal. Mas nesse caso a penhora não cai pro civil, não? Não. Não. O processo penal ele permite que você bloqueie valores, a justiça consiga captar esses valores, né, que são ilícitos, né, em teoria são ilícitos. Até com essa reforma nova, se eu não me engano. Obrigado, Márcio. Não sabia não. Eu achava que era da Seara Civil. Por isso que eu estava cheio de pergunta aqui. Facilitar para vocês. Esses casos que envolvem investigações, denúncias do Ministério Público, esses bloqueios não se confundem com o processo civil. Aqui no processo civil, a gente está falando o seguinte, ou de uma decisão judicial
que já reconheceu a dívida de alguém no processo civil ou um título executivo extrajudicial que já tem envolvido a dívida. Esses processos criminais, inclusive, ainda que tenham sido bloqueados por medidas cautelares no processo penal, você pode, inclusive, na instrução processual, talvez conseguir demonstrar e desbloquear, mas não tem nada a ver com o processo civil. Mas tem razão, Cristiano. Obrigado. Desculpa aí, galera. Isso não, por favor. Vamos lá, então. Então, nossa resposta, só já que você falou de partido político, vou te dar de político, né? Vou te dar uma notícia muito legal de partido político. Olha que interessante. O parágrafo 9º do artigo 854. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará as instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade revisora, tal, que tornem indisponíveis ativos financeiros, até aí tudo bem, somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. O que significa isso? Olha só, nós temos aqui no Brasil um modelo de política partidária bem interessante, onde existem um diretório nacional, os regionais, estaduais, municipais. Se, por exemplo, o diretório aqui do município do Rio de Janeiro ele tem uma dívida, você vai entrar com ação de cobrança, indenizatória, e vai executar ele após a trânsito julgado. Perfeito? Mas esse partido político não está vinculado, até pelo CNPJ, um filial que seja, uma empresa privada, aquele de Brasília ou aquele nacional? Sim. Você não pode requerer execução dos outros, só desse aqui do Rio. Desculpa a minha objetividade, mas isso é uma vergonha. É você demonstrar que uma empresa tem filiais, por exemplo, e se a filial dela cometer uma atrocidade e um desfalque no mercado, a matriz nada tem com isso. Bom, não preciso nem mencionar que quem editou a Lei 13.005 de 2015, o atual Código de Processo Civil, é um parlamentar, ligado a partidos políticos. Enfim, não quero nem me... Deixa para lá. Está aqui no CPC, não pode. Então, a matriz, diretórios nacionais, regionais, estaduais, não tem nada a ver com isso, mas são o mesmo partido político. Enfim, impunidade com exclamação grande. Desculpa o desabafo, mas é isso. Eu tenho ojeriza de ler esse parágrafo 9º, mas sou obrigado a fazê-lo. Bom, deixa eu voltar. Exatamente, Jano. Exatamente. Vamos agora para a penhora de crédito, que é um pouquinho mais polêmico, mais fácil de entender, porém mais polêmico. Bom, nós temos aqui o artigo 855 do CPC. Eu vi que as respostas de vocês aqui foram bem distintas. A outra questão, a maioria foi na certa. Vamos lá. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, ou seja, a apreensão daquele título de crédito, considerar-se-á feita a penhora pela intimação. Ou seja, eu estou tentando penhorar um crédito do devedor. Ele não tem dinheiro. Eu tentei a penhora de dinheiro, não tive êxito. Mas eu descobri, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um distribuidor de um produto, de quê? De capa de telefone celular. Pronto. Eu distribuo capas de telefone celulares. E eu tenho, na verdade, além disso, eu tenho lojas que vendem e revendem. Eu sou a empresa A, eu vendi 100 capas de telefone para a empresa B. A empresa B não pagou. Ótimo. Eles têm uma dívida comigo, perfeito? É um título de crédito, não é? Ainda que fosse uma decisão judicial, tanto faz. Tem uma dívida exigível comigo. Estou executando, seja como fase ou como ação inicial. Não consigo receber. Tento fazer penhora online, não consigo. Eles transferem dinheiro para uma conta de terceiros. Eles são terríveis. Eles estão meramente fugindo de pagar os credores. Mas eu descubro que essa empresa que me deve,
ela também revende aquele produto para uma terceira empresa, a empresa C. Aquela empresa C comprou a crédito, não pagou no ato. Comprou, vamos dizer assim, 50 capas de telefone, ou as próprias 100 capas, e tem um título de crédito, uma duplicata. Já tiveram áudio empresarial, ou deve estar tendo. A duplicata nada mais é do que um contrato de compra e venda de produto, onde existe a emissão de uma nota fiscal e um boleto bancário, que é vinculado à nota fiscal de serviços ou de produtos. Aquela terceira empresa que comprou os produtos dessa empresa que está me devendo, ela tem que pagar a ele um valor de R$20 mil num boleto bancário vinculado à nota. Eu não consigo executar ele R$20 mil, que ele me deve, o B. O que acontece? Eu vou requerer, olha aqui o 855, inciso 1, eu vou requerer a intimação do terceiro devedor. O terceiro que deve ao executado. O terceiro não está no processo, mas ele tem uma dívida com o executado, que ele vai pagar em breve. E nessa intimação, esse terceiro recebendo, ele será o quê? Olha aqui, ao terceiro devedor, para que não pague ao executado, que é o credor dele. Ou, inciso 2, ao executado, credor desse terceiro que comprou e ainda não pagou as capas de telefone, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição de crédito. Ou seja, ele poderia, inclusive, vender o título de crédito dele. É muito comum, eu venho falar de factory, você pega um título, eu tenho um boleto para vencer daqui a 60 dias, no valor de R$10 mil. Eu posso no banco negociar esse boleto, que alguém vai me pagar. Eu tenho um cheque para 60 dias. Eu vou no banco e falo, eu quero esse valor de R$10 mil. O banco vai oferecer um valor mediante o quê? Um desconto. Olha, Mara, certamente é muito mais complicada. Você tem que descobrir que existe esse crédito. Não é tão simples não, concordo com você. É muito mais fácil a tentativa de você receber por dinheiro, mas é uma possibilidade prevista aqui no CPC. E aí, o próprio terceiro, sendo intimado, ele não pode pagar o executado. E o executado, sendo intimado, ele não pode negociar aquele título. Essa é a grande tentativa para que aquele título de crédito seja penhorado pelo exequente credor naquele processo. E aí, vamos lá, artigo 856. A penhora de crédito pode ser representada letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou quaisquer outros títulos pela apreensão do documento, esteja este ou não em poder do executado. Então, na verdade, você vai pedir a apreensão do título, que eu concordo com a Mara mais uma vez, que é muito difícil, né? Não é uma coisa assim tão fácil de você descobrir. Bom, o Márcio já mandou uma aqui, ó. O cara descobre que o devedor ganhou na loteria. Excelente, muito bom. Cristiano pergunta aqui, o terceiro seria um avalista? Não, não seria um avalista. Porque o terceiro não deve a você. O terceiro deve ao seu devedor. Mas aí, quando ele é intimado que a pessoa que ele deveria pagar está devendo a você, por um processo, se ele pagar a esse devedor, ele está praticando o quê? Fraude à execução. Não sendo parte do processo. Olha que interessante. A gente vai ver isso mais afinado. Vamos ver agora isso aqui. É o chamado conluio entre o terceiro e o próprio devedor. Aqui diz... Professor? Esse terceiro... Oi? Nessa questão aí, como a Mara falou, é complicado, mas quando você é o credor, né? Você fica em cima do devedor. Pô, vai me pagar, não vai me pagar e tal. Na verba trabalhista, eu conseguiria, por exemplo, eu sabendo que o cara está me devendo, entrou com um processo trabalhista, ele vai ganhar um dinheiro lá tá lá, o juiz já determinou já que ele é procedente o pedido, ele tem uma verba trabalhista a receber. Eu conseguiria, de alguma forma, entrar dentro desse processo aí, pedir para segurar um dinheiro para satisfazer minha dívida?
O meu Então, crédito, isso aí nesse caso, é é uma possível? modalidade de penhora de crédito. A gente chama, no português mais chulo da advocacia, é chamada penhora em folha de rosto. Você junta no processo o seu crédito e pede para o juiz, na verdade, fazer o quê? O bloqueio daquele valor e não permitir a transferência para aquele seu devedor. Mas cuidado que tem a questão também da natureza alimentar, mas pode sim, Cristiano, é muito comum, tá? É Você massa. descobre o processo da pessoa. É massa. Oi? Exatamente. É justamente Pô, pela verba se alimentar é que eu fiquei nessa dúvida. mas Entendeu? não tem só Porque eu sei que processo existe trabalhista. o artigo 860, ele traz a penhora no rosto dos autos, né? Então, mas olha Por só, isso que eu a fiquei gente nessa tem dúvida processo aí. mas imagine que você tenha movido uma ação indenizatória de consumidor contra uma empresa. A sua internet não funciona, você conseguiu uma indenização. Ó, eu na internet estou de olho, o processo eletrônico é público. Eu Público. vejo lá que você vai conseguir receber uma indenização de R$ 10.000 de uma empresa operadora de telefonia e banda larga porque não fez um serviço prestado. Está saindo lá uma certidão de crédito para você, ou um depósito judicial. Eu vou lá e penhoro. Esse, meu amigo, não tem discussão. Não tem natureza alimentar, não. Então, a pior em folha de rosto, esquece trabalhista, é mais difícil. Agora, esses processos que envolvem natureza civil, que não seja de família, que pode envolver execução de alimentos também, que não cabe, agora, é muito comum, sim. Você lá bloquear crédito de processo. Aí vem a pior folha de rosto. Exatamente a expressão. Professor, Ok. o Márcio trabalha no ataque. Deixa eu fazer uma pergunta de quem vai trabalhar na defesa, né, Márcio? Deixa eu, deixa eu te falar. O Márcio falou, o cara recebeu uma quantia de rescisão de trabalho, tá lá no processo para receber. Quando o cara vai penhorar, ele vai penhorar a quantia certa, porque assim, eu posso entrar com embargo, porque dentro dessa penhora ela vai ter 13º, férias, aqueles cálculos todos. Então ele não vai ser o cálculo daquele total. Eu posso Pode embargar embargar isso mesmo. a penhora toda por esse erro de cálculo? Pode, mas se tiver alguma Pugnar a verba penhora, né? que não Pugnar. seja Pugnar, alimentícia, obrigado, Márcio. então, você pode, ainda que você tenha oposto embargos, o juiz pode acolher parcialmente e só bloquear a quantia que ele entende que não é alimentícia. Aí tem a Entendi. decisão dos embargos. Pode ser acolhimento parcial, ou acolhimento integral, ou não Não, acolhimento nenhum. uhum. Mas boa. Beleza. É isso aí, dessa forma mesmo. Vocês estão ótimos para advogar para réu executado, hein? Vamos lá, então, continuando aqui. Eu falei da questão do terceiro. Se aquele terceiro que foi intimado para não pagar o executado no processo, mediante o teu crédito, ele pode, mas eu estou preocupado, eu tenho que pagar esse boleto bancário, que é uma nota fiscal de um produto que eu adquiri desse devedor. Ele faz o seguinte, ele vai no processo, emite uma guia judicial e quita. E aí diz aqui, parágrafo 2º do 856. O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. Porque até aquele momento ele era o depositário, ele não podia pagar, ele tinha que segurar o dinheiro. Mas se ele quiser pegar o dinheiro e depositar em juízo, ele se desobriga, não tem mais nenhuma relação com aquele processo. Caso executado, comprove acúmulo de dívidas, poderá de aluguel, cartão de crédito, com o mercado. Olha, Mara, tudo isso é passível de argumentação. Dívidas de cartão de crédito, aluguel eu acho interessante, mas mercado também. Pode sim, pode. Pode mencionar aqui. Aquela dívida, agora, por exemplo, tem uma dívida de cartão de crédito de R$ 200.000, não tem sentido. Mas é uma dívida mensal, por exemplo, de compra de mercado. Isso aí realmente, Mara, é uma possibilidade de você argumentar e tentar desbloquear aquele valor. Ou melhor, desbloquear aquele crédito. Perfeito. Evitando a apreensão daquele título de crédito. E aí tem a questão. Se esse terceiro negar o débito com o devedor do processo executado, olha só o problema. O terceiro diz que não deve nada ao executado. Ótimo. E aí depois ele vai e paga o título.
Olha o parágrafo 3º do 856. Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, de armação, a quitação que este lhe der caracterizará a fraude à execução, podendo recair aquelas punições previstas lá no artigo 77 e seguinte do CPC. Lembram? Litigância de má-fé, o ato atentatório à dignidade da justiça, podendo chegar até uma multa de 20% do valor da causa, caso seja algo realmente grave. Então, existe aqui essa preocupação de evitar que o terceiro, em armação, conluio com o devedor, ele negue, quando foi intimado, que não tem nenhuma dívida com aquele devedor, e depois vai e paga. Bom, ou faz diferença para quando a pessoa, de alguma forma, alguém notifica, você tem conhecimento. Eu confesso que é difícil. Está falando aqui de uma possibilidade muito remota de você descobrir. Mas, descobrindo, você tem o quê? Tem como demonstrar juízo. E os dois, tanto o devedor executado quanto o terceiro, que não faz parte do processo, mas será responsabilizado também o quê? Pela litigância de má-fé e por essa fraude à execução. E para finalizar aqui rapidamente, antes de responder a pergunta, diz aqui, parágrafo 4º. A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento em audiência especial a ser designada do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. Então, perceba, existe uma previsão de uma audiência possível nesse momento para que o juiz chame tanto o terceiro quanto o devedor executado, e aí você pode, aí Mara, você pode talvez ter a possibilidade de produzir essa prova, que é o título de crédito. Talvez seja mais fácil, até porque acredito que esse terceiro não queira vir a juízo e mentir para o juízo. Que seria algo bem danoso, inclusive quanto a esse conluio litigância de má-fé. Agora, voltando aqui para a nossa pergunta, para que vocês assinalassem a alternativa incorreta pertinente ao Instituto da Penhora de Créditos, lá do artigo 855 e seguinte. Primeiro, o terceiro devedor do executado poderá ser intimado para que não pague tal dívida. Perfeito. Inciso 1 do artigo 855. Opção 2. O terceiro estará desobrigado da obrigação de deixar de pagar quando depositar em juízo a quantia de sua dívida. Então, essa, na verdade, é a resposta... Não, desculpa. Essa também está correta, conforme o parágrafo 2º do artigo 856. 3. Opção 3. Será considerado conluio, armação, né? Falamos agora há pouco, no caso do terceiro negar o débito com o executado e este terceiro realizar a quitação do título. Exatamente. Parágrafo 3º do artigo 856. E a última aqui, bem fácil essa, né? Poderá ser designada audiência especial para a oitiva apenas do executado. Não. Do executado e do terceiro. Então, a resposta, na verdade, incorreta seria a opção 4. Porque também há previsão da audiência do executado e do terceiro. Artigo 856, parágrafo 4º do CPC. Pronto. Interromper aqui o compartilhamento. Bom, hoje foi na conta, 8h23. Bom, meus amigos, vamos lá. Viram como é que funcionam essas duas modalidades de penhora, tanto penhora de ativos financeiros na penhora online, conversando sobre isso hoje, como essa penhora de crédito em face de terceiros, que obviamente é muito mais difícil, muito mais, vamos dizer assim, tem uma articulação muito boa para você conseguir ter acesso. Essa audiência pode facilitar para evitar que as pessoas venham, esse terceiro principalmente, e mintem em juízo, sob pena de ser responsabilizado por danos processuais, na litigância de má-fé. Existe já, inclusive, vários trabalhos de conclusão de curso tratando do assédio processual, quando você
de certa forma, descumpre as normas processuais, tentando enganar o juízo, tentando procrastinar o feito, ganhar tempo, né, para evitar, obviamente, a efetividade do direito do autor. Nesse caso aqui nosso, como a disciplina trata de execução, aquele que tem o direito, o crédito, a receber e exigir o cumprimento daquela obrigação, seja de pagar a quantia certa, fazer, não fazer, entregar alguma coisa, enfim. Meus amigos, posso me despedir? Mais alguma coisa que eu possa ser útil? Tranquilo? Se o senhor me permitir, Diga, Marcos. assim que o pessoal libera o pessoal, aí eu gostaria de discutir algumas questões com o senhor. Mas liberar a galera, se elas quiserem ficar. Mas é só referente à matéria. Referente à matéria, não, mas assim, algumas questões de dia a dia, né? Sobre o que foi perguntado aqui na. Porque eu tenho que ir para a Mara. Dá não, tempo, se o pessoal quiser já meter o pé, pode. Não, beleza. Valeu.